Bem, analisando o pedido de fazer uma questão parecida com a terceira da segunda lista, a ideia é a seguinte, é justamente o que eu havia falado no primeiro vídeo. Enquanto a gente, no RN, etc., a gente consegue exprimir exatamente como é a cara, caracterizar bem como é o vetor, né? Inclusive na segunda forma que eu fiz, eu dizia que o vetor, escrevia ele xy, xy, para ficar explícito que a terceira entrada era igual à primeira e a quarta igual à terceira. Aqui, quando a gente está lidando com a questão de algo que não pode ser representado explicitamente, acaba gerando mais dúvida, né? Então eu vou pegar alguns exemplos, por exemplo, vamos pensar num exemplo parecido com aquele. Eu vou pegar um espaço vetorial, que é agora o seguinte, são polinômios. Ora, polinômios, a gente já discutiu isso em algum momento, em alguma das disciplinas, das aulas anteriores. São expressões da seguinte forma. Primeiro eu vou escrever aqui a relação para vocês entenderem, depois eu relembro um pouquinho o que é polinômio. Mas basicamente, aqui o V que eu vou colocar vai ser algo semelhante com isso aqui. Ó. Sei lá, 2, deixa eu até escrever assim que é melhor. 2 é raiz do polinômio e eu posso pegar outro valor, certo? Poderia pegar outro valor qualquer, aí ficaria muito parecido com o que a gente faz lá naquele exercício da lista, mas eu vou botar essa daqui para testar também se é subespaço vetorial. A derivada, o problema é que alguns de vocês podem não conhecer muito bem o que é a derivada, né? Então isso aqui eu deixo para depois, porque, enfim, algumas pessoas estão pagando paralelamente cálculo, e não envolver um cálculo muito complexo não, certo? Mas para não falar de derivada aqui, eu vou usar outra coisa. Por exemplo, eu vou acabar usando mesmo que o, sei lá, P7, né, que 7 também é a raiz do polinômio, né? Então são os polinômios que tem como raiz 2 e 7. Quem conhece mais de estrutura algébrica pode até caracterizar bem esses caras, né? Esse P. Mas aqui a gente está com o básico mesmo, e o que a gente vai usar de definição para o conjunto é simplesmente que quando você substitui nesse polinômio de V2 e substitui 7, ele se anula, certinho? Então vamos lá. Só lembrando, né, o que é o anel dos polinômios. Né? A gente falou isso em alguma aula. São sequências finitas, né, de números com variáveis dessa forma aqui, ó. Etc, né? Até o AN, XN. As variáveis vão aumentando em grau, né? Aqui é como se tivesse um x elevado a 0, que é 1. É como se eu tivesse o x elevado a 1. Sucessivamente ele para em algum momento, porque a gente não está falando em séries. Para quem eventualmente já tenha pago o cálculo 3, sabe o que eu estou falando. Para quem não, basicamente eu estou dizendo que os polinômios não podem ser sequências infinitas de números, ela tem que morrer em algum lugar. E esse algum lugar onde ele mora, que tem o maior grau possível entre o x, é chamado do grau do polinômio. E esses coeficientes aí são números reais, beleza? Pronto, só uma recordação breve do que é o anel dos polinômios, certinho? E esse conjunto V, ele é um subconjunto desse anel aí, e a gente está assumindo, a gente vai mostrar na realidade que ele é um subespaço vetorial. Como, né? A gente já está cansado de saber que a gente tem que verificar as três propriedades. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para baixo, para a gente poder trabalhar. E aí o que acontece? O polinômio nulo é o polinômio que tem todos os coeficientes iguais a zero. Então, se tem todos os coeficientes iguais a zero, qualquer variável, qualquer valor que você substituir na variável, ele vai dar zero. Então, o polinômio nulo pertencente a esse, né, que tem todos os coeficientes zeros,
isso vai resultar no seguinte, que o 0, o polinômio substituído no lugar do x, o 2, isso é 0, e o polinômio também, que tem dois coeficientes nulos, que você substitui 0, 7 nele, desculpe, também dá 0. Portanto, fica claro que o polinômio nulo ele satisfaz aquela propriedade que define o v, né? Que se anula no 2 e se anula no 7. Ou seja, pertence a v. Aqui, ó. Aqui, para não ficar parecendo que já é a resposta dada, né? Isso aqui já é uma dúvida. Uma pergunta, né? Será que o 0 realmente pertence a v? Eu vou apagar esse implica aqui. Certo? Porque é basicamente o que, né? Isso não implica nisso, né? Isso aqui, a gente está verificando na realidade que se o polinômio é nulo, se é o polinômio que tem todos os coeficientes 0, e a gente substitui 2 e 7, ele dá 0. Isso aqui, esse fato acontecer, é que implica que o 0 pertence a v, não o contrário, certo? Pode ter parecido estranho, apaguei o implica. Basicamente, a gente verificou que o 0 se anula em 2 e 7, e isso a gente nos permite concluir que o polinômio nulo pertence realmente ao conjunto V, dos polinômios que se anulam em 2 e 7. E o segundo, né? A gente vai pegar dois polinômios, a gente não precisa dizer quem são as expressões desse polinômio, a gente só... Bem, a gente exprime normalmente polinômios assim, né? Uma letrinha e uma variável, x, eles são elementos de V, né? E aí a gente quer verificar, agora o implica faz sentido, estava na expressão inclusive, só basta ver os axiomas. A gente não sabe ainda se realmente implica, mas aqui é a condição que a gente quer testar. Que se a gente somar, ele também vai pertencer a V. Beleza, então se ele pertencer a V, então ele tem que se anular no 2 e no 7. Então vamos ver o que é que acontece quando a gente pega essa soma, né? A gente... Matemática, às vezes, exprime assim a soma de vetores. Soma as letrinhas e substitui ele na variável. O que é que acontece? Substitui o valor na variável. A variável entra em cada polinômio individualmente. Então, é P de 2, Q de 2. Né? É 0, cada um, o resultado é 0. Então, aqui embaixo, beleza, se anulou no 2. Primeira condição foi verificada. Será que a segunda condição também vai ser verificada? Quando eu pego o polinômio P mais Q e substituo 7, o que acontece? P de 7 mais Q de 7. O que acontece? Isso aqui, cada um individualmente é 0, a soma dá 0 também. Por último, não menos importante, eu vou pegar uma terceira propriedade aqui, né? Que é, qual é a terceira propriedade? C pertence aos reais, P pertence a V. A gente quer verificar que C vezes P também pertence a V. Belezinha. Então, se eu pego C, P, substituo em 2, o que é que vai dar? C vezes P substituído em 2. P substituído em 2 é 0. C vezes 0, 0. Aqui a mesma lógica. CP em 7. Certinho? Então aqui eu vou ter o seguinte. CP substituído no 7. C vezes 0 é 0. Então, ó, CP, né? Se anulou tanto em 2 e em 7. Então é verdade que ele realmente pertence, né? Vou botar aqui, portanto, CP pertence a V. Beleza? E aí o que é que eu concluí? Eu acho que eu não disse no vídeo anterior, mas sempre que eu concluo, isso aí já está, como posso dizer, caracterizado desde as aulas, que quando eu concluo que as três propriedades valem, eu posso chamar V de subespaço vetorial. Então, a conclusão que eu colocaria aí, faltou eu reforçar, na realidade, embora vocês entendam na anterior, é que eu digo logo o conjunto V definido lá acima, ele é um subespaço vetorial, beleza? Então é isso. Eu vou ver agora mais um exemplo, tá bom?